Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Pereira, numa videoaula sobre meteorologia para aviação, capítulo que vai falar sobre a introdução à atmosfera terrestre, onde envolve ali as camadas da atmosfera. É o capítulo 3, então esta é a videoaula 03, tá? E, novamente informando aqui, conforme foi nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, será baseado no manual de cursos da ANAC, no manual 58-11. Aí você fala assim, o que diz este manual? Aqui está o nome do manual, MCA, Manual de Cursos da ANAC 58-11. É o de comissário de voo, do ano 2005, mas não houve atualização, por mais que mudou a parte do bloco 2, que é a parte de leis, mas a ANAC ainda não publicou o novo manual. Porém, o bloco 4 não mudou. Fiquem tranquilos, tá bom? Tudo bem? Então é o seguinte. Diz aqui o seguinte, meteorologia, e vem os capítulos. A videoaula 01, se você não assistiu, foi sobre a caracterização da meteorologia. A 02 foi sobre a Terra e o Sistema Solar. No Sistema Solar. Agora a videoaula 03 será sobre a introdução à atmosfera terrestre. Então vamos ver aqui embaixo o que diz este capítulo aqui. Quais são os temas que os comissários devem estudar. Conteúdo aqui, né? Então vem aqui, ó, introdução à atmosfera terrestre. Diz que definir a atmosfera terrestre, citar o percentual com o qual cada gás compõe a atmosfera terrestre, definir cada camada da atmosfera, citar as características de cada uma e definir cada uma das propriedades da atmosfera. Então aqui tem os subtemas que faz parte aqui também. Então vamos começar a videoaula baseado no manual de cursos da ANAC, ok? É isso que você deve estudar para a prova. Seguindo. A atmosfera terrestre é uma massa de ar inodora, incolor e insípida, presa à Terra pela ação da gravidade, acompanhando-a em seus movimentos. A atmosfera terrestre funciona como um filtro, impedindo que as radiações mais perigosas cheguem até a superfície da Terra. Inodora porque não tem cheiro, incolor porque não tem cor, insípida porque não tem sabor. Com exceção do ar de São Paulo, que tem as três coisas, né? Ele tem cheiro de fumaça, tem cor cinza e tem sabor também de fumaça. Não é brincadeira, só para distrair um pouco a mente, senão explode, né? Então, presa à Terra pela ação da gravidade, ou seja, a ação do peso, acompanhando-a em seus movimentos. O que significa isto aí? Então, a atmosfera terrestre, mostrar aqui numa imagem, é uma massa de ar que envolve o nosso planeta Terra. Ela está em toda a volta do nosso planeta Terra. Apenas coloquei aqui uma parte apenas, tá? Mas ela acompanha o movimento de rotação. Então essa massa de ar que está ao redor de você, ou seja, ao redor da Terra, mais precisamente assim, ela acompanha o movimento da Terra. Então, até aquelas pessoas falam assim, então quer dizer, seu helicóptero, quando ele sobe, ele fica fazendo voo pairado, que seria um voo parado, né? Chama tecnicamente de pairado. Ele fica lá num ponto só. Se a Terra girasse, ele ia descer em outro ponto? Não, ele desce no mesmo ponto, porque se ele sobe aqui, a Terra gira, mas esta massa de ar aqui, ó, gira junto, ok? Então, voltando aqui, ó. A ação gravitacional faz com que o ar fique mais denso nas camadas inferiores, ficando cada vez mais rarefeito, menos denso, quanto mais distante da superfície da Terra, superfície terrestre, e vice-versa. Como assim? Lembram lá que quanto menor for a altitude, ar mais denso, porque a ação da gravidade puxa as moléculas de ar para baixo. Vamos pensar assim, em português claro. E quanto mais distante, maior for a altitude aqui, ar menos denso, ou seja, ar mais rarefeito, porque aqui temos menor ação da gravidade. Partindo, composição da atmosfera. Cuidado esse ponto, hein?
O ar que compõe a atmosfera é uma mistura mecânica de diversos gases, nitrogênio, oxigênio, outros gases, também chamados de gases nobres. Temos lá aquela famosa, aquelas famosas porcentagens, né? Nitrogênio vem com 78%, oxigênio vem com 21% e outros gases, também chamados de gases nobres, 1%. Somados aqui temos 100% da atmosfera terrestre. Ok? Aí, cuidado, porque o aluno geralmente tem uma tendência de responder, de tentar gravar 78, 21 e 1, 78, 21 e 1, e acaba esquecendo aqui se refere aos 78%, aqui se refere aos 21% e aqui se refere aos 1%. Então, a pergunta pode vir meio invertida. Veja bem, a porcentagem de oxigênio e nitrogênio, respectivamente, se é de... aí você vem, responde 78, 21 e 1. Ou 78 e 21. Poxa, calma. Ele pediu oxigênio primeiro e nitrogênio. Quando ele fala respectivamente, ele pediu na sequência. Então sempre você deve procurar saber a que se refere esses 21%, que seria ao oxigênio. Em segundo lugar, ele perguntou nitrogênio, ou seja, os 78%. Então tome cuidado. Quando ele fala respectivamente, responda na sequência, tá? De maneira geral, sempre procura responder na sequência que ele te perguntou. E principalmente quando ele vem com esse termo, respectivamente. Atentos. Vapor de água. Vapor de água é um elemento importante para a meteorologia, mas não faz parte da composição do ar atmosférico. Porém, pode variar de 0 a 4%. Como assim? Ele não faz parte do ar, mas pode estar presente. Calma. Cuidado em perguntas na prova da ANAC referente a esse ponto aqui. Cai assim. Podemos afirmar que, dos elementos abaixo, qual não faz parte da composição do ar atmosférico? Aí você vê alternativa alfa, nitrogênio. Nitrogênio faz parte, né? Eu sempre vejo. Alternativa bravo, oxigênio. Esse faz parte. Alternativa Charlie, argônio. Aí você, eu nunca ouvi falar nesse daqui. Deve ser isso aqui. Eu acho. Eu acho e complica, né? Alternativa delta, vapor de água. Aí você pensa assim, poxa, vapor de água eu vi na aula, então faz parte. Aí você responde argônio. Só que o argônio, ele faz parte desses gases nobres aqui. Ele está dentro desse percentual aqui de 1%. Então, ele faz parte do ar atmosférico, sim. Quando cai na prova, dos elementos abaixo, aquele que não faz parte do ar atmosférico seria o vapor de água. Responda, vapor de água. Aí você fala, mas como se o ar atmosférico não tem vapor de água, sendo não faz parte, né, da atmosfera, sendo que ele pode variar de 0 a 4%? Calma. Pensa assim, você está numa sala de aula que tem 40 alunos, ok? Então tem 40 na lista de alunos. Digamos que a direção, a coordenação, seja lá o instrutor, permitiu a entrada de mais 4 pessoas que vão apenas participar. Então a sala de aula está com 44 pessoas. Só que desses 44, qual é a quantidade que compõe a lista de alunos? 40. E os 4? Fazem parte da lista de alunos? Não, mas estão presentes na sala de aula? Sim, então estão presentes, mas não fazem parte da composição da lista de alunos. É a mesma coisa que o ar atmosférico, o vapor de água. Ele está presente no ar,
só que ele não faz parte da composição da atmosfera terrestre. Certo? Seguindo. No ponto de vista meteorológico, perdão pela minha gagueza aí, o ar se classifica em ar seco, ar úmido e ar saturado. O ar seco contém 0% de vapor de água. Bom, se ele é seco, tem que ter 0% de vapor de água. O ar úmido contém entre 0 e 4% de vapor de água. E o ar saturado contém 4% de vapor de água, que corresponde a 100% de umidade relativa. Então, quando cai na prova, qual é a porcentagem de vapor de água no ar seco? E você fala, se está seco, 0% de vapor de água. No ar úmido, de 0 a 4. Entre 0 e 4. E no ar saturado? Saturado somente quando ele atinge 4% de vapor de água, que é o máximo de vapor de água que o ar pode reter. Tá? E isto corresponde a 100% de umidade relativa. Certo? Aqui temos uma tabela, e muito importante na prova da ANAC, tá? Novamente, o ar seco, que é considerado pela composição da atmosfera, ele contém 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, também chamados de gases nobres, e 0% de vapor de água. No ar saturado, temos 75% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 1% de outros gases e 4% de vapor de água. Ok? Espera aí. Vamos ler essa parte aqui embaixo. O ar seco contém mais nitrogênio e oxigênio, elementos mais pesados do que o vapor de água, tornando-o mais pesado e mais denso que o ar saturado ou úmido. Cuidado com esta parte aqui, pessoal, por o seguinte motivo. Cai na prova. Podemos afirmar que o ar seco, em comparação ao ar saturado, é mais... Aí a resposta é: o ar seco é mais pesado e mais denso. Aí você... Tá, eu gravei, mas por quê? Vamos ver as porcentagens. Qual a quantidade de vapor de água que contém o ar seco? 0%. E o ar saturado? 4%. Mas, poxa, peraí. Se o ar seco contém 0% de vapor de água e o ar saturado contém 4%, por que aqui o ar seco é o mais pesado? Calma. Vamos fazer uma comparação. Vamos analisar aqui. Se no ar seco temos 78% de nitrogênio, no ar saturado aproximadamente 75%. Então foi reduzido 3% do nitrogênio, certo? No ar seco temos 21% de oxigênio e no ar saturado 20% aproximadamente. Então reduziu 1%. Tirou 3 daqui, 1 daqui para dar lugar aqui mesmo ao vapor de água. E por que o ar seco é mais pesado? Porque, veja bem, o nitrogênio e o oxigênio são mais pesados que o vapor de água. Então, aqui no ar saturado temos mais elementos. Tem um elemento a mais aqui. Só que este elemento, tal de vapor de água, ele é mais leve do que o nitrogênio e o oxigênio, que são gases mais pesados. Mas como assim? Por exemplo, digamos que você está numa aeronave que tenha 100 adultos com um peso médio de 80 quilos. Então, 100 adultos, teremos 8.000 quilos de pessoas. Tá? Aí, digamos que você fala assim, vou tirar 4 adultos e vou colocar no lugar deles 4 bebês. Agora temos um elemento a mais, temos bebês. Antes só tinha um elemento, tinha somente adultos. Agora temos adultos e bebês. Agora eu te pergunto, com 2 elementos, temos um avião mais pesado ou mais leve? Espera aí. Se
no avião com 80 adultos tinha 8.000 quilos, porque cada adulto pesa em média 80 quilos, no avião com adultos e bebês temos menos, porque o bebê não vai pesar 80 quilos. Entendeu agora? Seria isso aqui. Eu tirei nitrogênio e oxigênio para dar lugar aqui mesmo ao vapor de água, só que ele é mais leve do que o nitrogênio e o oxigênio. Então, quando perguntar o ar seco em comparação ao ar saturado, ele é mais pesado e mais denso do que o ar saturado e até mesmo o ar úmido. Seguindo. Lembrando que o ar seco é melhor para pousos e decolagens. Ok? Você fala assim, mas poxa, e para respiração não é ruim o ar seco? Sim, o ar seco é bom para o avião e é ruim para a saúde. Seguindo. Camadas da atmosfera. Este ponto é muito importante. A atmosfera terrestre é subdividida em camadas, mais ou menos concêntricas, à superfície da Terra. As camadas são as seguintes. Pessoal, atente esse detalhe aqui. Temos várias camadas da atmosfera, só que a ANAC considera para fins de prova apenas estas cinco aqui, certo? E pergunta inclusive na sequência. Ok? Eu vou explicar a teoria, lendo aqui para vocês, tá? Depois eu explico com desenho. Vejam bem, a primeira camada, cuidado, pede na sequência, tá? A primeira camada é chamada de troposfera ou baixa atmosfera. A segunda camada é chamada de tropopausa. A terceira camada é a estratosfera. A quarta camada é a ionosfera. E a quinta, exosfera. Então, gravem isto aqui na sequência. Isso começa de cima para baixo, partindo aqui da Terra. A primeira camada aqui mais colada ao solo é a baixa atmosfera, que seria a tal da troposfera. E assim vai subindo. Segunda camada, mais acima. Vou explicar aqui a teoria de cada uma, depois do desenho. Troposfera. Também conhecida por baixa atmosfera, é a camada mais baixa da atmosfera, onde se produzem os principais fenômenos meteorológicos. A maioria dos voos nos dias atuais ocorre dentro desta camada. Então, mas como assim? Aqui embaixo é onde ocorre a chuva, o granizo, tal, ali ventos fortes. Então ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, porque as nuvens estão dentro da troposfera. É a camada mais colada à Terra, a camada de massa de ar, digamos assim. E ocorre a maioria dos voos comerciais de hoje. Então, por quê? Os voos ali estão dentro da troposfera. Mais detalhes agora. A troposfera apresenta como principal característica o decréscimo da temperatura com o aumento da altitude. É o que chamamos de gradiente térmico, na ordem de 2 graus Celsius para cada 1000 pés, ou 0,65 graus Celsius para cada 100 metros. Este gradiente, pelo fato de ser superior a zero, é denominado positivo. Mas o que seria isto aqui? À medida que você vai subindo na atmosfera, a temperatura vai diminuindo 2 graus Celsius para cada 1000 pés. Então, se aqui no solo, teoricamente, temos uma temperatura de 12 graus, se você subir 1000 pés, caem para 10 graus. Subir 1000 pés, caem para 8 graus. Em outro ponto, talvez até em outra videoaula, eu vou explicar esse tal de gradiente térmico com o cálculo. Tá bom? Não se preocupe. Por enquanto, é apenas saber que a principal característica da troposfera é o tal do gradiente térmico. Aqui temos as dimensões. A troposfera possui uma espessura que varia com a latitude. Nos polos, varia de 7 a 9 km. Nas latitudes temperadas, varia de 3 a 15 km. Sobre o Equador, varia de 17 a 19 km de altura. Daqui a pouco faço desenho, não se preocupe. Segunda camada,
chamada de tropopausa. Sua espessura é de 3 a 5 quilômetros. É a camada imediatamente acima da troposfera. Sua principal característica é a isotermia, ou seja, temperatura constante. Nota: espessura mínima é de 3 km, espessura média 4 km e espessura máxima 5 km. Como pode cair uma pergunta sobre a tropopausa? Vem assim: como denomina-se a segunda camada da atmosfera terrestre? Resposta: tropopausa. Aí, qual é a sua principal característica? Isotermia. Mas o que seria isso aqui? É a temperatura constante. Por quê? Iso vem do grego, creio, ou vem do latino, não sei te afirmar, mas significa constante. E termia vem de temperatura. Olha como é simples. Então quer dizer que iso é constante, termia vem de temperatura, então tropopausa tem a temperatura constante, diferente da troposfera agora há pouco, que variava a temperatura, né? 2 graus Celsius para cada 1000 pés. E o que seria esse total de espessura aqui? É o tamanho da tropopausa, que varia de 3 a 5 km. Vou até passar um macete agora que é meio estranho, mas alguns memorizam. Tropopausa rima com menopausa, que tem a ver com menstruação e que dura de 3 a 5 dias. Então, quando perguntar qual é a espessura da tropopausa, tropopausa, menopausa, tem a ver com menstruação, 3 a 5 dias, então de 3 a 5 quilômetros, certo? Agora aqui embaixo, tomem cuidado. Se a ANAC perguntar qual é a espessura mínima, 3 km. Espessura máxima, 5 km. Espessura média, simples, entre 3 e 5 temos o número 4. Então a espessura média, 4 km. Certo? Estratosfera é a camada seguinte à tropopausa, onde se tem o início a difusão da luz, que seria o tal do espalhamento da radiação. Fenômeno responsável pela coloração azul do céu. Se estende a aproximadamente até 70 km de altitude, contendo uma concentração de ozônio entre 20 e 50 km, funcionando como filtro seletivo dos raios ultravioletas. Calma, aí você fala, não vou decorar esse texto aqui todo. Calma. Daqui a pouco eu vou mostrar no quadro como fica bem mais simples. Ionosfera, camada seguinte à estratosfera, que se estende aproximadamente até 400 a 500 km de altitude. Nesta camada tem-se o começo da absorção da luz, sendo sua principal característica. Calma. Daqui a pouco eu vou resumir, numa imagem só. Quinta camada é a camada seguinte à ionosfera e não exerce efeito direto de filtragem seletiva sobre a radiação solar. Estende-se verticalmente até aproximadamente 1000 km de altitude. A exosfera, é a camada que se confunde gradativamente com o espaço interplanetário. Calma. Vai se resumir tudo numa imagem, ok? Um macete criado para facilitar. Lembram que eu falei agora há pouco que temos a troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera? Aí vem as principais características: gradiente térmico, isotermia, difusão da luz, absorção, e a última camada não exerce nenhum efeito sobre a radiação solar. Ok. Vejam bem. Ainda vou fazer um desenho com as camadas, tá? Calma. Aqui em cima, eu fiz aqui Teteie Gida. Algumas perguntas você consegue responder somente com esse macete. Teteie Gida. A leitura é feita na vertical. Sendo que esse primeiro termo aqui, ó, Teteie, significa as camadas. E aqui embaixo, Gida, as principais características. Como elas têm camadas?
Primeira camada, troposfera. Segunda, tropopausa. Terceira, estratosfera. Quarta, ionosfera. E quinta, exosfera. Vamos para as principais características. G, de gradiente térmico. I, de isotermia. D, de difusão da luz. E A, de absorção. Vamos fazer a leitura na vertical. Temos aqui, a primeira camada é a troposfera. Ocorre o quê? O que mesmo? O gradiente térmico. Segunda camada é a tropopausa. E ocorre o que mesmo? E isotermia. Terceira camada, estratosfera. E ocorre o que mesmo? A difusão da luz. Quarta camada, ionosfera. Ocorre a absorção da luz. Quinta camada, exosfera, que não exerce nenhum efeito sobre a radiação solar. Alguns usam até com o meu time. Fala que aqui é o Mundial do Palmeiras, né? Por enquanto, mas já tem Mundial já foi comprovado. Fica na de vocês aí, tá? Os corintianos. Então aqui, ó. Constante solar é a quantidade de energia solar que atinge o limite superior da atmosfera terrestre. Insolação é a quantidade de energia solar que atinge a superfície da terrestre após sofrer a filtragem. E albedo é a relação entre a energia solar refletida pela energia solar incidente, sendo que superfícies claras, maior albedo, e superfícies escuras, menor albedo. Traduzindo isto aqui, temos, seria constante solar quando a energia solar atinge o limite superior da camada da atmosfera, das camadas. E depois seria insolação, é quando a energia solar chega ao nosso planeta aqui embaixo, depois sofre a filtragem. E albedo é o que retorna, é que a gente chama de reflexão, devido à reflexão. Como assim? Já ouvi falar que roupa preta esquenta? Na verdade, roupa preta não esquenta e nem roupa fria, nem roupa branca esfria. Por quê? A roupa preta ou qualquer outra roupa escura, ela absorve mais energia solar, absorve mais, digamos, a insolação. E a roupa clara, ela não absorve tanto. É por isso que você sente mais quente a roupa preta do que a roupa clara. Ok? Falando sobre albedo, para completar aqui, temos superfícies claras possuem altas taxas de albedo. Inclui aqui areia, neve, topo de nuvens, pode cair na NAC, hein? E superfícies escuras possuem baixas taxas de albedo. Por exemplo, florestas, porque albedo seria o que retorna. Então, já que a superfície escura retorna menos, ela absorve mais, ela retorna menos. E aqui voltando para a clara, porque na neve, aquele pessoal que pratica o esporte de esqui, né? Eles usam óculos escuros, porque a reflexão, ele recebe muito albedo, porque a neve tem uma alta taxa de albedo, ela reflete muito, e ali pode provocar uma queimadura nos olhos, como acontece na própria pele deles. Ok? Bom, para completar aquela parte ali das camadas atmosféricas, eu fiz esse desenho aqui. Sendo que este círculo aqui simboliza a Terra, certo? Aí falamos também que as camadas atmosféricas têm a seguinte sequência, onde primeira é a troposfera, a segunda a tropopausa, a terceira a estratosfera, a quarta a ionosfera e a quinta é a exosfera. Então, lembra que eu falei que começa de baixo para cima? Então a camada mais próxima à Terra é chamada de troposfera ou baixa atmosfera. Lembrando que isso aqui, essas camadas, elas dão uma volta aqui embaixo também, tá? No hemisfério sul. É que eu fiz somente uma parte aqui, porque o quadro é pequeno, senão fazer ela completo.
Entendeu? É dar a volta aqui, ó, as mesmas camadas pelo hemisfério sul. Observe também que a primeira camada falou lá sobre as dimensões, que eram maiores sobre as regiões equatoriais e menores sobre os polos. Então, isso dá uma impressão que parece o símbolo da Band, né? É assim, ó. Símbolo da Band e assim. Aqui é mais espesso e aqui é mais fino, menos espesso aqui. Então, a troposfera, ou chamada também de baixa atmosfera, é maior sobre a linha do Equador do que em relação aos polos. Mas vamos lá. Primeira camada, troposfera ou baixa atmosfera, suas dimensões variam de 7 a 9 km sobre as regiões polares, 13 a 15 km sobre as regiões temperadas e de 17 a 19 km sobre as regiões equatoriais, ou seja, sobre a linha do Equador. 7 a 9 aqui por quê? Em dias frios, o ar se junta mais, as moléculas estão mais concentradas, camada mais fina. Em dias quentes, as moléculas se separam 9 km. O mesmo ocorre aqui sobre a linha do Equador. Então, olha como é fácil de gravar também. 7 a 9 sobre os polos, trazendo para cá 17 e 19. Só basta colocar um algarismo, né? O 1 e 1 aqui, 17 e 19 km. Sua espessura. Principal característica, gradiente térmico, GT, que é de 2 graus Celsius para cada 1000 pés ou de 0,65 graus Celsius para cada 100 metros. Em outro ponto da matéria eu explico o que significa isso aqui com cálculos, tá? Quando for falar sobre relações entre altitude e temperatura. Aí ainda sobre a primeira camada, desculpa, aqui ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, ok? E a maioria dos voos comerciais. Para não dizer todos, porque vai que inventa um avião futuramente, né? Já tinha até o Concorde que ele passava um pouco. E aí vem a segunda camada. Tropopausa é a camada mais fina aqui, que é seguinte à troposfera. Sua dimensão varia de 3 a 5 km, sendo a mínima 3, a máxima 5 e a média, claro, 4 km. Sua principal característica, isotermia, ou seja, iso vem de constante, termia vem de temperatura, isotermia, temperatura constante. Aqui na troposfera, por exemplo, gradiente é variação, T de térmico de temperatura, variação de temperatura. Aqui agora na tropopausa, iso constante, termia, temperatura. Terceira camada, estratosfera. Vai até 70 km aproximadamente e contém a camada de ozônio. A ANAC adora perguntar onde fica a camada de ozônio na atmosfera terrestre. Em qual camada? É na estratosfera. Sua principal característica é a difusão da luz. Quarta camada, ionosfera. Sua dimensão varia de 400 a 500 km e a sua principal característica é a absorção. Quinta camada, exosfera. Sua dimensão vai até aproximadamente 1000 km e lembra aqui que eu avisei agora há pouco? Não exerce nenhum efeito direto sobre a radiação solar. Certo? Aí, veja bem. O que a ANAC adora perguntar sobre as dimensões é sobre a primeira e a segunda camada. Isso aqui é sobre os polos, sobre a linha do Equador, na troposfera. E na tropopausa, as dimensões que variam de 3 a 5 km, sendo a mínima 3, máxima 5 e a média 4. Aí também adora perguntar sobre as principais características de cada camada, e aqui é a camada de ozônio, onde fica a tal da estratosfera. Esse macete aqui repetindo, temos TT e GIDA, onde TT significa as camadas e GIDA as principais características. T de troposfera, que é a primeira camada, G
gradiente térmico. T, tropopausa. GI de isotermia. E, de estratosfera, que tem a difusão da luz. I, ionosfera, que tem a absorção da luz. E, de exosfera, nada acontece. Sou direto com a radiação solar. Ok? O que seria esse tal de absorção, difusão? Vamos lá. Aqui temos a nossa principal estrela, que está do Sol. Vem aqui a radiação. Lembra que eu comentei agora há pouco que a quantidade de energia solar que atinge um limite superior da atmosfera terrestre, que é essas camadas aqui, é chamada de constante solar. Ok? Aí quando chega na atmosfera terrestre, passa pela exosfera, chega na ionosfera, começa a absorver os raios mais perigosos da vida. Senão enxergaria aqui muito ofensivo à vida. Aí chega na estratosfera, tem a difusão da luz, que é o ato de espalhar a luz. Aqui também tem a camada de ozônio, que dá aquela coloração também, o reflexo da luz do Sol, a coloração azul do céu. Então, difusão significa espalhar. Então, a estratosfera tem essa missão aí, espalhar a luz. Nela que se espalha a luz, por isso que ocorre a difusão. Aí chega na tropopausa, isotermia, não tem variação de temperatura. E na troposfera tem uma variação de 2 graus Celsius para cada 1000 pés. Significa que, se eu estou aqui na superfície terrestre e vou subindo na atmosfera, a cada 1000 pés que eu subir, vai decrescer 1000 pés. 1000 pés subindo, decresce 2 graus. Perdão. 1000 pés que eu subo, 2 graus a menos. E cada 1000 pés que eu vou descendo, aumenta-se 2 graus Celsius. Ou na outra escala aqui, 0,65 grau para cada 100 metros. Ok? Aí, após a filtragem aqui na absorção, também ocorre um pouco na estratosfera, chega uma quantidade de energia solar aqui na superfície da Terra, que é chamada de insolação. Com certeza você já teve algum parente ou aconteceu com você mesmo de receber uma insolação, as pessoas falam, né? O que seria isso aí? É a quantidade de energia solar que atinge a superfície terrestre após sofrer a filtragem da atmosfera. Então, o que chega aqui após essa filtragem toda é chamada de insolação. Então, quando você fala, eu peguei uma insolação, eu peguei a radiação do Sol que após a filtragem que passou aqui. Por que em cima é constante solar? Porque chega a mesma quantidade aqui em cima, mas aqui embaixo não. Por isso que aqui em cima chama constante. Só que o que temos uma tal de reflexão, certo? Reflexão, voltar, reflete. E a quantidade de energia solar que volta é o que chamamos de albedo. Vou tentar colocar aqui um minutinho. Albedo seria a energia de retorno que a gente comenta assim, né? Lembrando que superfícies escuras têm menor albedo, porque a insolação veio, a superfície escura absorveu mais e refletiu menos. E as superfícies claras têm alto índice de albedo. Se você olhar para uma neve assim no chão, o branco reflete mais. Ou qualquer outra superfície clara. Opa, chegou elas, as perguntas. Vamos lá, que é hora de praticar. Capítulo 3, Introdução à Atmosfera Terrestre, Camadas da Atmosfera. Começando. Número 1. A absorção de energia mais penetrante e perigosa à vida tem início na camada da... Não tenta ler a alternativa primeiro antes de pensar, porque as alternativas vão começar a te confundir, certo? Então você faz o seguinte, para e pensa. Peraí. A absorção. Então está falando de uma principal característica. Aí você faz aquele macete lá, TT e GIDA. Está na prova da ANAC. Chegou lá, ou na escola, seja lá o que for, no simulado mesmo em casa, chegou numa pergunta que tem camadas da atmosfera, para e desenha lá o tal do TT e GIDA.
o desenho fala. É um macete que você não vai errar suas perguntas aqui. Aí, vamos ver aqui, ó. Simples. Aqui embaixo temos Teteie, Gida, sendo que a primeira aqui são as camadas da atmosfera e aqui embaixo as principais características. Então, ele falou absorção. E este termo aqui começa com a letra A. Então, a letra A aqui de absorção pertence à camada da ionosfera. Simples assim. Aí você não erra a pergunta, certo? Próxima. Das alternativas relacionadas abaixo, indica aquela que apresenta menor albedo. Para e pensa. O que é albedo? Aquela energia que reflete, é o que volta para a atmosfera, né? Então, quando a superfície tem menor albedo, quer dizer que ela é escura. E você agora sim que você vai procurar uma alternativa coerente com o seu pensamento. Qual a parte aqui que é a parte mais escura das alternativas abaixo? Será a floresta. Ok? Então ela tem baixa taxa de albedo. Próxima pergunta. A porção da energia solar que atinge a Terra após sofrer os efeitos da filtragem seletiva por partes das camadas atmosféricas denomina-se... Então você pensa assim: a energia solar que atinge a Terra aqui após passar pelas camadas da atmosfera. Lembra daquela pessoa que foi à praia e sofreu uma tal de insolação? Mesmo já passando pela filtragem da atmosfera, ainda chega uma boa quantidade aqui embaixo. E por isso que pessoas, principalmente de pele clara, precisam usar protetor solar com fator maior, tá? Embora que todos tenham necessidade de usar, mas com pele clara é um pouco mais, deve ter um pouco mais de cuidado. Então, é chamado de quê? Insolação. A quantidade de energia solar que chega aqui na Terra é a insolação, certo? Próxima. A camada da atmosfera que apresenta maior concentração gasosa, maior grau de concentração molecular e sofre o efeito direto do aquecimento da superfície terrestre denomina-se maior. Ele falou o seguinte, veja bem, maior concentração gasosa, onde o ar está mais junto. E aqui embaixo é a camada mais baixa, é chamada de baixa atmosfera, porque é a camada mais baixa, que é a mesma coisa de troposfera, certo? Aqui embaixo, onde o ar está mais denso, mais colado aqui à Terra. Lembra que quanto menor for a altitude, maior vai ser a pressão, portanto maior a densidade. E quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão e consequentemente menor a densidade, certo? Então a resposta é baixa atmosfera, que é a mesma coisa que troposfera. Não esqueçam disto aí, certo? Próxima. As porcentagens de oxigênio e nitrogênio na atmosfera terrestre são respectivamente de veja bem, oxigênio 21, nitrogênio 78. Ele pediu respectivamente, ele pediu na sequência. Então, primeiro vem o oxigênio com 21%. E em segundo lugar, aqui está perguntando o nitrogênio com 78%. Então a resposta é alfa. Próxima. A troposfera, camada mais baixa da atmosfera terrestre, se estende sobre o Equador até cerca de... Então, deve lembrar, sobre o Equador, ela é mais espessa, então ela se estende de 17 a 19 km, aí deve memorizar. E sobre os polos, ela é menos espessa, é mais fina, então ela se estende de 7 a 9 km, tá? Mas vou mostrar aqui o desenho aqui, ó. A troposfera, a primeira camada aqui, camada mais baixa, sobre a linha do Equador, de 17 a 19. Sobre as regiões polares, de 7 a 9 km. Ok? Então a resposta é delta. Próxima. Número 7. Um determinado volume de ar é considerado saturado quando contém vapor de água suficiente para ocupar parte do volume equivalente a
cuidado com essa pergunta aqui. No ar saturado, o vapor de água é equivalente a 4%. No ar seco, o vapor de água será de 0%. Então, ar saturado, vapor de água, 4%. Se perguntasse a umidade relativa, aí sim seria 100%. Então grava assim, ó, vapor de 4, 100% úmida, até ficar saturado. Ok? Então, ar saturado, vapor de água, 4%. Próxima. A camada da atmosfera, onde a temperatura do ar decresce 0,65 graus para cada 100 metros, denomina-se... o que é decrescer ali, né? Diminuir ali, uma variação de temperatura. Então, variação é um gradiente térmico. Aí você deve fazer aquele macete lá, o teté e gida, para você lembrar, ficar bem mais fácil. Veja bem aqui, ó. Teté e gida. Se está falando que a temperatura varia 0,65 para cada 100 metros, que é a mesma coisa que 2 graus Celsius para cada 1000 pés, então variação significa gradiente. Nesse caso aqui fala de temperatura, então é gradiente térmico. E é na camada da troposfera. Então, cuidado aqui. O apressadinho quer fazer a prova da ANAC em 30 minutos. Não sei por qual motivo é a pressa. Porque passa 4, 5, 6 meses fazendo o curso e quer sair da prova em menos de meia hora. Para que isso aí? Tem 2 horas, dá tempo suficiente para você fazer seu macete aqui e não errar nenhuma pergunta sobre camadas atmosféricas, certo? Então é o seguinte, troposfera, mas na alternativa Charlie tem baixa atmosfera, que é a mesma coisa. Então, neste caso aqui, alfa e Charlie estão corretas. Você marcaria a alternativa delta. Tome cuidado com isso na ANAC. Ok? Número 9. O vapor de água apresenta peso molecular menor que o oxigênio e nitrogênio. Como consequência, sabemos que o ar seco é... então, o ar seco, lembra que eu falei naquela parte durante a explicação? O ar seco é mais denso e mais pesado do que o ar saturado. Porque o oxigênio e o nitrogênio foram reduzidos para o lugar do vapor de água, né? Então aqui, ó, ar seco é mais pesado e mais denso do que o ar saturado. Próxima. As superfícies mais claras e brilhantes refletem melhor a luz solar e, portanto, possuem albedo. Então, se ela reflete mais, tem maior albedo. Ok? Superfícies claras, maior albedo. E se fosse perguntando superfícies escuras, seria menor albedo. Seguindo. Próxima. A tropopausa é uma camada com pouca espessura, que normalmente varia de... Lembra que eu dei um macetinho lá? Não me ignore agora. Tropopausa rima com menopausa, que tem a ver com menstruação, e dizem que dura de 3 a 5 dias. Então, para comparar aqui agora, a tropopausa de 3 a 5 quilômetros. Ok? E próxima. A principal característica da tropopausa é a né? Veja bem, faça aquele macete lá do TT e Gida, você vai conseguir responder isso daqui também. Veja só aqui, ó. Tropopausa é a segunda camada aqui, que é a sua principal característica, é a isotermia, ok? Mas não tem aqui alternativa de isotermia. Calma. O termo iso significa constante, vem do grego, ok? Então, constante, mantém a temperatura. Algumas pessoas gravam assim, ó. Tropopausa é a camada que a temperatura tem uma pausa. Ela não varia mais como ela varia na troposfera. Então, quando o ar chega na tropopausa, ele mantém a temperatura, lembrando que é somente no sentido vertical. Se você for para latitudes diferentes, aí ocorre sim a variação de temperatura, ok? Mas a tropopausa, ela é a pausa da temperatura. Então, é a isotermia, que é a mesma coisa que constante térmica. Próxima.
Dos elementos abaixo, aquele que não faz parte da composição do ar atmosférico é o... Aí você vem aqui. Aí essa tenho que ler. Não tem como, né? Alternativa alfa, oxigênio. Mas você fala não, porque o oxigênio tem uma porcentagem no ar atmosférico de 21%. O argônio, estranho, calma. O vapor de água ele não faz parte. O nitrogênio tem 78%. Aí você ficou com dúvida entre o argônio, né, e o vapor de água. Certo, mas o argônio ele faz parte dos gases nobres. Ok? Então ele sim faz parte do ar atmosférico, daquele 1% lá. Ele faz parte daquele... Está entre os gases nobres que compõem o 1%. Então é o vapor de água que não faz parte do ar atmosférico. 14. A tropopausa é mais fria? Resposta é sobre o Equador. Vou mostrar aqui o desenho. Tropopausa, essa segunda camada aqui. Aí você fala, mas poxa, não tem a isotermia? Não seria temperatura constante? Somente no sentido vertical. Mas se você mudar de latitude, aí sim tem variação de temperatura. Sendo que ela é mais fria aqui na região do Equador e mais quente na região dos polos. Como assim? Fica estranho, né? Calma. Lembra que na troposfera tem o tal do gradiente térmico, que a temperatura varia 2 graus Celsius para cada 1000 pés. Então, à medida que você vai subindo aqui na atmosfera e se distanciando cada vez mais, o ar vai ficando mais frio. E quando chega na tal da tropopausa, se for na região da linha do Equador, ela estará mais fria ainda porque você subiu mais, você subiu até 19 km. Então o gradiente térmico atuou mais. Agora, se você está aqui na região dos polos, você subiu menos, de 7 a 9 km. Então o gradiente térmico não conseguiu variar tanto a temperatura como ele variou aqui na região da linha do Equador, porque aqui está mais distante da Terra e aqui está mais perto da Terra. Então a tropopausa é mais fria na região do Equador e mais quente na região dos polos. Resposta alfa. Próxima. Em que camada ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos? Calma aí, pensa. Onde que estão as nuvens ali, ocorre parte de chuva, chuvisco, geada e tal, são os fenômenos meteorológicos. Estão aqui embaixo. Qual é a camada mais baixa da atmosfera? É a troposfera. Então, a camada que ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos é a camada da troposfera, também chamada de baixa atmosfera. Ok? Próxima. A camada da atmosfera onde se verifica a isotermia. Mantenha aquele macete que você não vai errar. O tal do TTIG, é uma chave do negócio. Teve uma aluna que até falou assim, que ela conseguiu responder 3 questões na ANAC baseada desse tal de TTIG. Então, é um resumo que ajuda? Sim, não tem tudo ali, todas as informações, mas ajuda, tá? Então aqui, ó, isotermia. Vamos ver aqui embaixo, no resuminho, né? É uma característica. Isotermia é o que? Iso é a constante temperatura. Então, está em qual camada mesmo? Na tropopausa, porque houve a pausa da temperatura. Ok? Grave isto aí que você não vai errar, certo? Até uma aluna que depois que eu publiquei a videoaula 01 e 02, esta aqui é a 03, ela falou o seguinte: quando ela foi assistir videoaula, até o nome da aluna é Flávia, ela falou o seguinte: quando chegava nessa parte das questões, quando eu fazia isso aqui, por exemplo, ó, próxima, ela dava uma pausa no vídeo e lembrava da explicação que eu tinha dado anteriormente, antes de começar os exercícios. Ela lia a questão e tentava responder por ela só. Tipo, ela respondia mentalmente, com o vídeo pausado, né? Ah, essa daqui é tal alternativa. Aí depois ela dava play novamente e assistia para ver se dava certo ou não. Ela tentava
adivinhar, né? Não adivinhar, se chutando não, claro. Lembrando da explicação. Então uma dica aí para quem está assistindo essa videoaula, pode ser que esse método melhore o seu conhecimento para a prova da NAC, certo? Então, começando a questão número 17. Em condições normais, a temperatura na troposfera, troposfera é abaixo da atmosfera que ocorre o gradiente térmico, então ela diminui com o aumento da altitude. 18. A insolação no hemisfério sul é máxima quando o Sol está a pino do, veja bem, hemisfério sul. Então, qual é o trópico que se localiza no hemisfério sul? É o trópico de Capricórnio, ok? Que está a 23 graus e 27 minutos ao sul. Então a resposta aqui é bravo. Número 19. A estratosfera fica... macete de novo, o tal do TT Egida, né? Você vai conseguir responder isso aqui fácil. Aí, não fica tentando ler aqui entre a troposfera e a tropopausa, eu acho que é isso, entre a ionosfera e a exosfera, eu acho... Não existe eu acho na aviação, cara. E lá na aviação é sim ou não. Imagina só, você está vindo pousar e o piloto fala assim, você tá o passageiro, né? Aí o piloto fala assim: senhoras e senhores, passageiros, estamos nos aproximando do aeroporto de Congonhas, eu acho que sei pousar. Imagina só o desespero que vai ter atrás da cabine. Então na aviação eu vou pousar, né? É o sim. E você deve ter a certeza do que você está falando, certo? Então, aqui ó, as camadas são aqui em cima. Então a estratosfera é essa daqui. Ela fica entre a tropopausa e a ionosfera. Aí agora que você vai procurar aqui, ó, tropopausa e a ionosfera. E assim você não erra, certo? Eu quero que você aprenda, você não tire nota baixa na NAC. Você não vai para a NAC com aquela incerteza. Será que eu vou passar? Não, você vai para passar e depois, logo em seguida, mandar seus currículos. Próxima. Número 20. A camada da atmosfera mais importante para a aviação? Calma. Veja bem, onde que a maioria dos voos acontece? Acontece aqui na baixa atmosfera, chamada de troposfera. É a primeira camada. Então a mais importante para a aviação é a primeira camada, que é a tal da troposfera, que é também onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. A maioria até, né? Então a resposta é delta, troposfera. Próxima. O ar atmosférico acompanha a curvatura da Terra em virtude da, ou do, né? Aí você deve lembrar da explicação da força da gravidade. Ok? Próxima. A camada atmosférica que se encontra em contato imediato com a superfície terrestre denomina-se... Como assim contato imediato com a superfície terrestre? É que está colado aqui no nosso chão. Então é a primeira camada, que é a troposfera. Simplesmente isso aí. É a primeira camada aqui, ó, que está em contato direto com a superfície da Terra. Aqui, ó. Troposfera. Certo? Próxima. Os componentes que integram a atmosfera terrestre apresentam, dentre outras, as seguintes características. E agora eu tenho que ler as alternativas, não tem para onde fugir. Mas lembrando que você deve ter o conhecimento aqui nessa parte. Aumento na razão direta da altitude e diversificando-se as proporções. O que quer dizer isso aí? Veja bem. À medida que a gente sobe na atmosfera, a gente sabe que vai diminuindo a concentração dos gases, né? Ali do oxigênio e tudo mais. Mas mantém-se ainda os 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de gases nobres.
a porcentagem é a mesma, o que vai diminuir é a concentração, ok? Então, ele não vai aumentar conforme você aumenta a sua altitude, não. Ele vai diminuir conforme você aumenta a altitude, ele vai decrescer. Então, vamos ver aqui embaixo. Decrescer, decréscimo na razão direta da altitude? Sim. Mas, ele diz aqui o seguinte: diversificando-se as proporções. Não. As proporções, ou a mesma coisa que quer dizer aqui agora, porcentagem, se mantém. Se aqui embaixo tem 21% de oxigênio, ao subir também terá 21% de oxigênio. Ok? Do gás que está lá em cima é 21% de oxigênio, porém tem menos. Ok? Agora aqui então, na alternativa Charlie, aumento na razão direta? Não, ele vai diminuindo os gases conforme você vai subindo. Então é decréscimo na razão direta da altitude, sim, e mantendo as proporções, ou seja, mantendo as porcentagens. Alternativa delta. Precisa manter um conhecimento aqui para que você possa interpretar melhor essas alternativas, tudo bem? Caso você esteja na prova da ANAC, aí se depara com uma questão desta e você não consegue lembrar muito bem. Uma orientação que eu passo para você é o seguinte: questão que não estou conseguindo resolver muito bem, não para, fica travado ali. Calma. No bloco 4, que é para o curso comissário de voo, você tem 20 questões. Digamos que esta aqui seja a quinta. Se você travar aqui, terão 15 questões pela frente e você está perdendo tempo em apenas uma. Você pega um papelzinho lá, um papel de rascunho, você peça ao pessoal da ANAC lá, que eles vão fornecer, e marca ali, ó, bloco 4, questão 5. Porque você pode pular esta questão, depois você volta. Porque você ficar perdendo tempo aqui, vai cansar sua mente. Aí você pula para a próxima questão, aí vai que está na próxima lá. A asa alta é aquela que fica na parte superior da fuselagem. Para você talvez seja uma questão mais simples, mas se você ficar perdendo tempo aqui agora, aí a sua cabeça começa a cansar, tá? Então você vai, depois você volta. Garanta as demais 19 questões, depois você pensa aqui, tudo bem? Para ter uma garantia melhor de nota. Próxima, 24. A espessura mínima da tropopausa é de... Lembra bem, tropopausa rima com, desculpa aí, menopausa, que tem a ver com menstruação. Diz que dura de 3 a 5 dias. Então, 3 é o número mínimo. Ok? Simples assim. Próxima. A espessura máxima da tropopausa é de... se é de 3 a 5, o mínimo vai ser de 3 e a máxima vai ser de 5. Simples. Próxima. A espessura média da tropopausa. Para e pensa. Não tenta responder nem ler as alternativas. Para e pensa. Tropopausa vai de 3 a 5. Então, a mínima é de 3, a máxima é de 5. Então, a média é de 4, porque entre 3 e 5 tem o número 4. Olha como é bem fácil. Número 27. A camada da atmosfera que apresenta maior rarefação é a... calma. O que é rarefação? Quer dizer que está menos denso, menor concentração de moléculas. Então, maior rarefação quer dizer menos denso. É inverso o pensamento aqui agora, né? Então, você deve lembrar assim, ó. Onde que o ar é menos denso? É lá em cima, que tem menor pressão. Simples assim. Então, a última camada é a tal da exosfera. Algumas pessoas pensam assim, vamos lembrar de exo, né, que é externo. Então, exosfera. Certo? Próxima. A camada de transição da atmosfera, com cerca de 4 km de espessura, dentro da qual o gradiente térmico é praticamente nulo. Chama-se... Que dano de gradiente térmico? Nulo, que ele quer dizer aqui, né? Gradiente térmico é variação de temperatura. Gradiente é variação térmica de temperatura. Se ele falou que é nulo, então quer dizer que o gradiente deu uma pausa. Então só pode ser quem mesmo? A tropopausa, que é a segunda camada. Então,
isotermia que ocorre lá, é a tropopausa, é o gradiente térmico nulo, ok? Não tem variação de temperatura no sentido vertical. É a pausa, é nulo o gradiente. Próxima. O volume de ar, quando retém um total de 4% de vapor de água, é considerado vapor, 4%, ar saturado. Simples assim. Número 30. A troposfera, camada mais baixa da atmosfera, se estende verticalmente sobre os polos até cerca de troposfera. Então ela é mais fina sobre os polos. Lembra daquele... eu fiz uma simulação ali com o símbolo da Band, né? Então é mais fina sobre as regiões polares. Então é aqui, ó. A troposfera sobre os polos se estende de 7 a 9 quilômetros. Ok? Próxima. A camada da atmosfera, onde tem início a difusão da luz, denomina-se... Não fica lendo que é ionosfera... Não! Faça um macete lá que você não vai errar. Ele falou o que mesmo? Difusão da luz, que é uma principal característica, né? Então você vem aqui embaixo, ó. Aqui é gradiente térmico, aqui é isotermia. Opa! Difusão da luz. É a estratosfera. Então, alternativa Charlie. Próxima. Os gases que são encontrados na atmosfera terrestre em maiores proporções seria maiores quantidades, assim, né? Nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio com 78 e oxigênio com 21. Ok? Próxima. Um volume de ar se torna saturado com... Aí você deve lembrar. Poxa, vapor é de 4. Fica 100% úmida. E até ficar... Aí fica saturado. Então... saturado, vapor de 4, 100% úmida. Então ele está falando aqui, ó, 4% de umidade relativa? Não. A umidade relativa é de 100%. Porque é 100% úmido. 50% de umidade relativa? Também não. 100% de vapor de água? Não, porque o máximo de vapor é de 4. Então é 100% de umidade relativa? Sim, está 100% úmido e está com 4% de vapor de água, é considerado um ar saturado. Ok? Próxima. A ordem correta das camadas da atmosfera, novamente o mesmo macete lá, você faz lá o tal do TT e GIDA, né? Não vai errar. Simples. TT e GIDA. Escreva no papel, separado na prova lá, o termo completo que lá está na pergunta, né? Troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. Aí depois que você escrever no papelzinho separado lá, aí você volta na questão e procura a alternativa que está batendo com a sua. Veja bem, aqui neste caso, se você vê aqui a alternativa bravo, porque se for checar alfa, troposfera, aí vem a segunda, estratosfera. Já não é, porque não começou com a letra T. Aí aqui, ó, na Charlie, estratosfera também não é, porque teve que começar com a letra T. Na delta, troposfera, sim, tá valendo. Tropopausa, sim. Agora, aqui seria a letra E, de estratosfera, então já está fora também. Então a alternativa correta aqui é a bravo. Próxima. Na composição do ar atmosférico, o valor em porcentagem que corresponde à proporção de nitrogênio é de nitrogênio 78%. Aí você já vem correndo na letra alfa, que vem o número 78 aqui. Só que esquece de checar que na alternativa Charlie está por extenso 78. E a NAC te pegou. Simples assim também, tá bom? Então, atento, ok? Próximo agora. Na composição do ar atmosférico, o valor em porcentagem que corresponde à proporção de oxigênio é de oxigênio 21%. Aí aqui agora a alternativa bravo. 37.
A camada de ozônio localiza-se na... Aí você deve lembrar que é na camada da estratosfera, ok? A camada de ozônio fica na estratosfera, que é a terceira camada, ok? E por último aqui podemos afirmar que o movimento da Terra responsável pelas estações do ano denomina-se... Aí a maioria já vem correndo para marcar alfa. Calma, veja bem. Porque ele vai... é translação. Calma, leia todas as alternativas. Veja de novo aqui que a ANAC te pegou. Ok? Veja bem. As estações do ano ocorrem devido à translação, que também é chamada de revolução, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E também tem uma associação ali com o ângulo de eclíptica, que é o ângulo de inclinação da Terra, tá? Então, cuidado aqui agora, porque translação é o mesmo que revolução. Ok? Pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção aí. Desejo bons estudos e até a próxima videoaula, que é onde eu vou falar sobre as relações entre altitude e temperatura, altitude e pressão, talvez fazer alguns cálculos ali envolvendo pressão atmosférica, variação de temperatura. Então, a próxima videoaula, que será a 04, será um complemento desta 03. Permanece praticamente ali no mesmo assunto, no mesmo capítulo, tá? Para que vocês possam ter um conhecimento melhor e responder: a pressão em comparação com a altitude é indiretamente proporcional, varia, sei o que lá. Então, será um complemento. Não estou colocando nesta aqui para não ficar tão extensa, tá? Então, bons estudos, até a próxima. Muito obrigado.